vai levar adiante falar sobre esse assunto tão polêmico. É polêmico esse assunto, doutora? É muito polêmico, porque nós, desde criança, nós vivemos a nossa sexualidade, né? Freud definiu a libido, definiu os estágios, né? O desenvolvimento sexual, você sabe, né? As fases. E essas fases, elas são importantes no nosso desenvolvimento futuro, que é a fase oral, anal, fálica, latência e a fase genital propriamente dita. E nós hoje vamos conversar mais sobre a fase genital, que é a maturação sexual propriamente dita, né? Mas as outras áreas todas, quando elas não são desenvolvidas de forma correta, quando você está na fase adulta, você não tem uma vida sexual muito bacana, sabe? E essa libido precisa ser trabalhada. Por que não é trabalhada? Desde criança, quando você começa, já é segredo. É como se sexo fosse uma coisa que não pudesse ser conversado. Eu converso muito nos meus vídeos, nas minhas lives, eu digo assim, para quem tem crianças, converse com as crianças abertamente sobre sexo. Claro que na linguagem dela, mas precisa ser dito. Porque, por exemplo, quando a criança está na descoberta do sexo, doutor Zilmar, e começa a tocar nos órgãos genitais, o que a mãe normalmente fala? Faz isso não, filha, aí é sujo. Aí você começa a adquirir uma noção de que sexo é sujo, que sexo é errado e que sexo é pecaminoso. Uma grande maioria pensa assim. E, na verdade, não é nada disso. Pelo contrário, sexo é uma das melhores coisas dessa vida. Mas muito, muito, muito importante. E quando você ouve isso, quando criança, você começa a adquirir aquilo que nós chamamos de crenças limitantes, né? Você já começa a estabelecer o significado de sexo como algo errado, sujo, que você tem que fazer, inclusive, escondido, que não pode ser às claras, né? Então, a vida sexual fica uma coisa meio assim, eu estou errada, eu estou pecando, por exemplo, ou eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, você já entra na sua vida sexual não se achando muito legal. E isso é desde criança, lá pela idade dos 5, 6 anos, da descoberta, naquela fase, né, fálica e tudo mais. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que dessignificar isso, que sexo é errado, que sexo, esses tabus e preconceitos, e temos e precisamos ressignificar sexo como sendo algo saudável, maravilhoso, prazeroso, que todo mundo tem que ter e ter muito, que sexo faz bem demais, inclusive para a saúde. Muito bem. Não sei se a senhora trabalha no seu consultório com criança e adolescente, mas eu trabalho com criança e adolescente e o que eu tenho observado é que, na opinião popular, tem ideias a respeito de que esse assunto não deve ser tratado com as crianças e os adolescentes. Pelo E aí a contrário, minha pergunta é, da sua prática clínica, quando é que os pais devem começar a falar sobre sexualidade para os filhos? Desde que a criança comece a ter a curiosidade de fazer perguntas, quando ela começar a se descobrir o seu corpo, tem que começar a falar. Olha, a maioria de nós, de mais tempo atrás, e agora ainda acontece, às vezes se casa e começa a ter um relacionamento sexual, ou mesmo antes do casamento e tudo, sem ter nem noção. Então, o início da nossa vida sexual é uma coisa chata, porque você não sabe nem o que fazer direito. Então, eu acho que sexualidade tinha que ser uma matéria de escola. Eu vou lutar por isso.
Porque você precisa aprender a se conhecer, porque para você ter um bom relacionamento sexual, você tem que conhecer o seu corpo, conhecer as suas zonas erógenas, aonde é que eu sinto prazer, aonde está mais concentrado os meus nervos que vão me estimular, por exemplo. Porque isso é individual. Tem pessoas que têm no local, tem outros. Então, você precisa tocar o seu corpo, se conhecer e saber aonde é que eu tenho mais prazer. Isso é importante, doutor Gilmar. O autoconhecimento é uma das coisas que você mais tem que fazer para poder ter uma vida sexual saudável, maravilhosa, extraordinária. Então, você precisa. Então, a criança, ela deve ser estimulada a se conhecer, falar sobre sexo. Eu, por exemplo, tive dificuldade nessa área. Deixa eu contar para vocês que quando eu fiquei menstruada, por exemplo, eu tinha 11 anos. Eu achei que eu estava doente, porque ninguém nunca tinha falado para mim nem o que era menstruação. Assim como eu, várias pessoas não tiveram esse conhecimento. Então, se não é explicado nem o que é uma menstruação, ainda mais um relacionamento sexual. Então, deve-se falar, deve-se explicar, lógico, nas palavras, da idade da pessoa, mas deve-se dizer às pessoas como que será, como não. Porque as meninas, elas estão aprendendo na rua com as coleguinhas, com os coleguinhas, e às vezes eles têm relacionamento sexual sem nem saber direito o que está fazendo, porque não foi explicado. Então, quando você sabe o que está acontecendo, é mais fácil. Muitas meninas entram numa de ter relacionamento sexual e nem está sabendo direito o que está acontecendo. Precisamos dar mais conhecimento às pessoas sobre sexo. Precisamos falar mais sobre isso. E eu acho que essa sua atitude de dar mais tempo e explicar isso é uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Precisamos falar, porque nós precisamos saber quais são as fases do sexo, né? Porque se você souber, às vezes a pessoa teve uma experiência ruim, uma primeira experiência, e aquilo fica como um trauma para a pessoa, certo? Se a pessoa não tirar, se ela não dissolver, se ela não resolver esse trauma, provavelmente ela não terá uma vida sexual saudável, né? E Freud fala muito bem sobre isso. Oi. O Winnicott fala que os pais devem ver e conseguir falar francamente. Eu, outro dia, estava lendo um livro e que o autor diz assim: o pai tem que falar sobre masturbação e sobre sexo para o menino. A mãe tem que falar sobre menstruação, sobre sexo para a menina. Que orientação você tem dado no seu consultório? Porque no meu consultório eu procuro trabalhar a orientação do Winnicott, que o pai e a mãe devem estar juntos, o ideal é esse, para orientar e falar tudo, abertamente. Essa orientação ela é importantíssima para um desenvolvimento da sexualidade de forma saudável. Porque se você é orientado, olha, filha, quando você tiver lá pelos 10 anos, você vai ter menstruação. O que é menstruação? Explica o que é menstruação. Quando mais tarde já começa a falar, a falar sobre uma vida sexual, como é que é uma relação sexual, o que acontece na relação sexual. Isso tem que ser dito, sabe? Tem gente que acha que se falar vai despertar na criança, no adolescente, a vontade de fazer. Isso não é verdade. Eu acho que não é você falar que vai despertar. Naturalmente, os hormônios já vão despertar. A vontade, ela vem só de você tocar em algumas partes. Então, mas se você sabe sobre isso, se você sabe o que fazer, como fazer, é muito mais fácil. Eu acho que é por aí que os pais têm essa responsabilidade. Eu disse que a escola deveria, e eu continuo achando, mas é uma responsabilidade dos pais falar exatamente
como que deve ser as coisas, porque isso facilita muito, porque isso tira aquele conceito de errado. Se meu pai e minha mãe estão falando, isso não é errado, só deve ser feito na hora certa, tal, do jeito que tem que ser, mas não é pecado, não é errado. Isso tem que ser estabelecido. Eu tenho visto que as crianças em que os pais não conversam abertamente sobre o assunto são as crianças que pensam que sexo é coisa feia, é bobice, É, e não sei o quê, é ser complicado. E aí por isso que os pais devem, eu realmente concordo com você plenamente. Tem que falar. Agora, doutora Lucileia, e sobre a masturbação? Eu trabalho com adolescentes já há mais de 10 anos. E eu tenho uma experiência muito interessante, né, sobre a masturbação, principalmente dos meninos, né? E qual é a sua experiência em relação a esse tema da masturbação? Você costuma assustar todo mundo, dizer que a mão cai, que dá doença no pé, e fica torto, essas coisas todas. Isso é verdade, doutora Ludmila? Lucileia? doutor Zilmar, todos nós temos que conhecer a nós mesmos, tocar seu corpo, se conhecer. Nem sempre você se tocar e se conhecer. Tem gente que acha que só de se tocar está masturbando. Isso não é verdade. Você pode se tocar, se conhecer, virar para o seu parceiro e falar: eu gosto de ser tocada desse jeito. Mas para você falar para o seu parceiro como que você quer ser tocado, você tem que ter se tocado antes, entendeu? Então, assim, esse é um assunto com muito tabu, porque tem pessoas que falam. Agora, uma coisa nós sabemos, que a masturbação em excesso, ela prejudica um pouco, por exemplo, no caso do relacionamento sexual, porque a pessoa passa a resolver o problema dela sozinho e às vezes ela nem quer mais parceiro. Isso acontece muito no meu consultório, porque ele começa a se masturbar tanto e se resolver sozinho que deixa a mulher de lado ou vice-versa, entendeu? O parceiro de lado. Então, você tem que saber assim, o que eu posso e quanto eu posso. Porque se você viver uma vida só de masturbação, você não vai ter parceiro. Porque você está se resolvendo sozinho. Passa a desenvolver doutora Lucileia, a nossa live está bombando, dona Lucileia. A quantidade de pessoas que está assistindo a nossa live é 3 vezes mais do que as últimas 10 lives, doutora Lucileia. Nós estamos sendo ouvidos em quase toda a Europa, doutora Lucileia, nos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, sul da Califórnia, no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo. E nós estamos muito felizes. Doutora Lucileia, nós temos muitos profissionais aí assistindo. Eu costumo orientar os pais dos adolescentes a não criarem paradigmas em relação à masturbação, nem proibir a masturbação, porque isso acontece naturalmente. Eu tenho orientado no meu consultório isso que você falou, falando dos perigos, das dificuldades que podem causar o excesso da masturbação, e eu tenho tido uma experiência de 70% a 80% de adolescentes que conseguem naturalmente deixar o vício da masturbação. Porque passa a ser vício, né, doutor? Passa a ser vício. Agora, como temos muitos, a audiência é fantástica, graças a Deus, como que você orientaria os nossos ouvintes dos seus consultórios a trabalharem essa questão, doutora Ludmila? Orientando. Pode falar. Orientando os adolescentes ou colocando medo dos adolescentes? Orientando. Gente, medo não leva ninguém a lugar nenhum, a nada. Você vai orientá-los pelos perigos que eles estão correndo, porque eles são adolescentes agora, daqui a pouco eles estão numa fase de maturidade.